Cidadania, democracia, direitos humanos, temas relacionados. Cidadania, o que é cidadania? É a prática dos direitos e deveres do indivíduo em um Estado. Os direitos e deveres devem andar sempre juntos. Ser cidadão, então, significa o quê, pessoal? Significa ter consciência de ser sujeito de direitos. A ideia de direitos, então, corresponde à ideia de deveres, uma vez que em uma coletividade, os direitos de um indivíduo são condicionados ao cumprimento dos deveres dos demais componentes da sociedade. Então, ser cidadão implica consciência de quê? Das suas responsabilidades como integrante da sociedade. O que significa dizer que para algumas pessoas a cidadania existe apenas no papel. Significa que muita gente, pessoal, continua na prática sem vivenciar a tal cidadania. Exemplos: pessoas com alguma deficiência, pessoas que não se enquadram em determinados padrões de beleza, idosos, moradores de rua, homossexuais, índios. Muitas pessoas não vivem plenamente a cidadania. O contrário é isso aqui, pessoal, cidadania ativa. O que é a cidadania ativa? Significa o exercício constante da pressão sobre o Estado para que este Estado cumpra com as suas obrigações. Quais são as obrigações do Estado? Escolas, hospitais, garantir estradas, garantir transportes, áreas de lazer, água encanada, água tratada, rede de esgoto, policiamento, e aí vai. Os direitos. Quando o Estado não cumpre o seu papel, o que é que acontece? Vemos o aumento das desigualdades sociais. O que é que acontece quando muitos se negam a exercer a cidadania? O que é que acontece? Então a tarefa de decidir sobre os destinos da sociedade, da coletividade, fica nas mãos de uma minoria, fica nas mãos de poucas pessoas, ou seja, a omissão de muitos impede que se tenha um sistema verdadeiramente democrático. Nesse momento, então, relacionamos o tema da cidadania com o tema da democracia. O que é a democracia? É um regime político que supõe o governo direto ou indireto da população mediante eleições regulares para os cargos administrativos do Estado. Então, somente podemos pensar em democracia em um governo do povo, quando somos iguais perante a lei. Quais são as expressões históricas da democracia? Quais são os tipos de democracia historicamente? A democracia direta, a democracia representativa, a democracia participativa. Okay? O que é a democracia direta? Ela consiste na discussão sem intermediários das principais questões de interesse comum. Exemplo, na Grécia Antiga, as assembleias populares reuniam os cidadãos na ágora. O que era a ágora? A praça pública onde se deliberavam leis, impunham-se as sanções. Lembra? Grécia Antiga, democracia direta. Então esse modelo seria possível em comunidades numerosas? Aí é outra questão. Seria possível? Aí é onde entra a questão da democracia representativa. É claro que não. É claro que não seria possível o modelo de democracia direta em comunidades numerosas. Por motivos óbvios. O que é a democracia representativa, então? É um conceito moderno de democracia que surgiu com as revoluções burguesas da Europa entre os séculos 17 e 19, que caracteriza-se pela representação política, pela representação. As deliberações coletivas não são tomadas diretamente pelos cidadãos, agora são muitos cidadãos, são muitos milhares de cidadãos. Então, mas por pessoas, não tomadas diretamente pelos cidadãos, então, as deliberações coletivas, mas por pessoas eleitas para tal finalidade. A participação dos cidadãos, então, é indireta,
Aqui, né, indireta, é periódica, formal e se expressa por meio das instituições eleitorais. Aí começa a coisa a ficar mais formal. Democracia participativa, a mais recente, surgiu como alternativa de superação das deficiências dessa aqui, ó, do sistema representativo. Por quê? Porque o sistema representativo se mostrou incapaz de fazer com que os governos agissem de acordo com os interesses da maioria dos cidadãos. Então, a democracia participativa busca ampliar a participação do povo nos assuntos públicos e reduzir a distância entre representantes e representados. Estava muito distante, né, a relação entre representantes e representados na democracia representativa. E daí surge a democracia participativa. Exemplo de democracia participativa: orçamento participativo. O que é o orçamento participativo? O uso dos recursos municipais sujeitos à opinião pública. Esse é um exemplo de democracia participativa, orçamento participativo. Galera, outro tema relacionado com a cidadania, outro tema relacionado aqui com democracia, né? Com cidadania e com democracia. Direitos humanos. O que são direitos humanos? Então a gente precisa contextualizar historicamente para a gente entender. Então, pessoal, a Organização das Nações Unidas, a ONU, foi criada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial e como consequência dela, após as atrocidades resultantes do nazismo. Então, a ONU objetivava proporcionar o diálogo e impedir que houvesse mais conflitos entre os países. Então, ela vem como resultado, como consequência aí, né, das atrocidades cometidas durante, por exemplo, o regime nazista, durante a Segunda Guerra Mundial. A Declaração Universal dos Direitos Humanos surgiu em 1948, então. O documento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, surgiu em 1948, é um documento de alcance internacional baseado em torno de valores consensuais. Direitos humanos são garantias de proteção das pessoas contra ações ou falta de ações dos governos que possam colocar em risco a dignidade humana. Então, durante o nazismo, por exemplo, houve um ataque direto à dignidade humana. Quais são os fundamentos da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Os direitos essenciais à vida e à liberdade, o reconhecimento da pluralidade como meio de combater as ações discriminatórias. Temos historicamente 3 gerações dos direitos humanos. Temos uma primeira geração da época da Revolução Francesa, temos uma segunda geração do século XIX e uma terceira geração de direitos já do século XX. Primeira geração da época da Revolução Francesa, direitos o quê? A liberdade, direitos à autonomia individual, né? Nossos primeiros direitos. Segunda geração, ali por volta do século XIX, conseguimos o quê? Conquistar o direito à igualdade. Então o Estado teria a obrigação de assegurar todos os direitos, como acesso à educação, acesso à saúde e por aí vai. A questão da igualdade entra como direito também a partir da segunda geração. Na terceira geração, já no século XX, o que é que entra aí como direito? Os chamados direitos coletivos. São direitos sem fronteiras já, né? Defesa ecológica, direito à paz, direito à partilha do patrimônio científico, etc. Direitos já que vão além do Estado, né? Direitos considerados sem fronteiras. Galera, e quais são as ameaças atuais aos direitos humanos? Quais são as principais ameaças que a gente pode considerar como ameaças principais aos direitos humanos hoje? Os testes nucleares, a devastação florestal, a poluição industrial, ameaças de nações a povos migrantes, né, etc. Exemplos de atuações dos órgãos de defesa dos direitos humanos, as atuações contra violências de vários tipos, como violência policial, as atuações contra a violência do racismo, contra o trabalho infantil, as atuações contra o trabalho escravo, contra as agressões ao meio ambiente, contra as atuações contra a violência de existirem presos políticos em alguns lugares, e por aí vai. Ok, galera?